uma das personagens mais importantes de toda a Marvel, mas com uma história bastante conturbada. Assombrada por vários problemas no decorrer da sua vida, casada com um androide, filhos que não eram reais e até mesmo com uma origem recontada. Surgiu de certo modo como uma vilã, mas passou a ser uma das heroínas mais queridas dos quadrinhos e integrante de longa data da maior equipe da Marvel, os Vingadores. Essa é Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. Mas antes de falar sobre ela, eu queria te dar uma dica aqui sobre outro assunto. A Letshops é um serviço de cashback, ou seja, quando você faz uma compra, uma parte do valor volta para você. Mas além disso, a Letshops te ajuda a escolher a melhor oferta em sites como o AliExpress e até mesmo te mostra histórico de preços. Se assim como eu, você gosta de action figures, o AliExpress é uma das melhores opções e com a Letshops você recebe até 5% de volta do valor. Você só tem que realizar o cadastro no site, instalar a extensão no seu navegador Chrome, ativar o seu cashback e fazer a sua compra normalmente no site escolhido. É bem simples. E para quem fizer o cadastro agora, durante os 7 primeiros dias ganha um adicional de 30% a mais no seu cashback. A Letshops é uma empresa europeia e funciona não só com AliExpress, mas com várias outras lojas até mesmo nacionais, como Americanas, Submarino e Netshoes, por exemplo. Então eu mesmo já estou usando e recuperando uma porcentagem das compras. Por isso eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar a extensão aí para o seu navegador e conhecer melhor a Letshops. Baixa, se cadastra e dá uma olhada porque realmente é uma ferramenta bastante útil. E agora sim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois, e vamos para a origem. Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, foi criada por Stan Lee e Jack Kirby, surgindo pela primeira vez em Uncanny X-Men número 4 de 1964. A história de origem dela e do seu irmão Pietro Maximoff, o Mercúrio, é uma das histórias mais confusas da Marvel, porque sofreu alterações drásticas que mudaram tudo. Num conhecimento cronológico, a primeira origem de Wanda e Pietro é que eram filhos de Magda e Magneto. Os gêmeos foram criados como filhos pelo casal de ciganos Django e Maria Maximoff. Certo dia, durante a adolescência, o acampamento da família foi atacado porque as manifestações dos poderes de Wanda eram consideradas como bruxaria. Nesse ataque, Maria acabou sendo morta. Django sobreviveu, mas foi separado dos filhos, e os gêmeos fugiram e passaram a vagar pela Europa. Em mais um descontrole dos seus poderes, Wanda causou um incêndio e foram atacados por aldeões. Mas Magneto andava pela região e na confusão percebeu que se tratavam de pessoas com habilidades, possíveis mutantes. Então Magneto partiu para salvá-los. Como gratidão, Wanda passa a usar o nome de Feiticeira Escarlate e Pietro o de Mercúrio, e eles se unem a Magneto no seu grupo conhecido como Irmandade dos Mutantes. Mas a equipe era basicamente um grupo de vilões que lutavam contra os X-Men, e em pouco tempo, Feiticeira Escarlate e Mercúrio passaram a não concordar com os ideais de Magneto e o abandonaram. Assim, os dois partiram até Nova York, onde outros seres com poderes começaram a surgir naquele tempo. E ali, ao lado de outro vilão regenerado, o Gavião Arqueiro, os irmãos foram aceitos na reformulação da equipe dos Vingadores. Foi na revista Avengers número 186 que Bova, uma vaca antropomórfica, resultado das experiências genéticas do Alto Evolucionário, conta mais detalhes da origem de Mercúrio e de Feiticeira Escarlate. Uma mulher chamada Magda fugiu de um marido com poderes que estavam ficando incontroláveis. Magda, grávida, foi em direção à montanha Wundagore, na Trânsia, onde encontrou Bova, que a ajudou com o parto dos gêmeos. Só que assim que nasceram, Magda fugiu, deixando os bebês e nunca mais foi vista. Nesse período, o casal Robert e Madeleine Frank, heróis da Segunda Guerra Mundial conhecidos como Ciclone e Miss América, chegaram em Wundagore também. Madeleine estava grávida, mas ela já tinha dado à luz a uma criança anos antes que nasceu com efeitos radioativos por causa da exposição dos pais, e por isso seu filho se tornou o vilão Núcleo.
E o medo dela era que essa outra criança tivesse um destino pior. Assim, Bova fez o parto, só que a criança nasceu deformada e morta, e Madeleine morreu logo em seguida. Nesse momento, Bova contou e ofereceu para Robert Frank os gêmeos de Magda, mas quando ele soube da morte da sua esposa, ele fugiu dali usando a sua super velocidade. E por esse poder, isso levou a crer de forma equivocada que ele poderia ser o verdadeiro pai das crianças. Undagor era a base do autoevolucionário na época, então ele próprio pegou as crianças e entregou ao casal de ciganos Django e Maria Maximoff. E eles aceitaram, ainda mais porque na época eles próprios tiveram gêmeos que acabaram falecendo, então criaram aqueles bebês como se fossem deles próprios. Um tempo depois, Magneto encontra Bova e fica sabendo dessa história. Ele nem sabia que Magda estava grávida quando ela fugiu e que os bebês que nasceram eram Wanda e Pietro. Ou seja, é nesse momento que é revelado que Feiticeira Escarlate e Mercúrio eram filhos de Magneto. Com o tempo, a Feiticeira Escarlate foi crescendo e tentando entender melhor os seus poderes, até que ela conhece Agatha Harkness, uma verdadeira bruxa. Uma conhecida do Quarteto Fantástico que inclusive já foi uma espécie de babá do pequeno Franklin Richards. Agatha sentiu em Wanda um grande poder não desenvolvido e passou a treiná-la nas artes místicas, onde Wanda aprendeu as melhores formas de usar o seu poder, aumentando a sua concentração e melhorando a projeção dos seus poderes. Agatha e Wanda passaram a ter uma certa consideração de mãe e filha a partir daí. Durante a história O Nascimento de Ultron, o Visão surge, e a partir daí, ele e a Feiticeira Escarlate passam um período juntos nos Vingadores, e os dois começam a ter uma aproximação maior. Mesmo ele sendo uma máquina, o Visão tinha sentimentos e emoções e começou a se apaixonar pela Wanda, assim como ela, mesmo entendendo que o Visão era um sintozoide, passou a se apaixonar pela sua essência. Isso gerou uma relação bastante conturbada, até porque o Mercúrio não aceitava que a sua irmã tivesse um relacionamento com o robô. Mas independente disso, o relacionamento cresceu até que em Giant Size Avengers número 4 de 1975, Visão e Feiticeira Escarlate se casaram. Wanda queria tanto uma vida considerada normal que ela e o Visão deixaram de lado a vida de super-heróis por um tempo, e algo que ela sempre quis muito era ter filhos. Foi então que em 1986, inexplicavelmente, Wanda fica grávida e dá à luz aos gêmeos William e Thomas, chamados também de Billy e Tommy. Isso era impossível, já que o seu marido era um sintozoide, mas a gravidez aconteceu graças a seus poderes de alteração das probabilidades. Durante o arco A Busca pelo Visão de 1989, a vida de Wanda começa a ser afetada drasticamente. Fazendo parte agora dos Vingadores da Costa Oeste, o Visão é sequestrado e tem a memória e emoções apagadas. Wanda também é sequestrada e tem manipulações mentais implementadas de que os mutantes eram uma raça superior. E nesse mesmo período, ela descobre que os seus filhos, na verdade, foram criados a partir de fragmentos da alma do demônio Mephisto. Ou seja, não eram reais. Então Mephisto usa o Mestre Pandemônio para recuperá-los para ele. De uma só vez, ela perdeu toda a sua família, marido e filhos. Então, para evitar um trauma maior, Agatha Harkness apaga da sua mente a existência dos gêmeos William e Thomas. Inclusive, eu falei muito mais detalhadamente sobre isso nos vídeos que eu fiz sobre a origem do Visão e sobre a HQ A Busca pelo Visão, por isso eu vou deixar os links para eles aqui na descrição. Logo depois disso, à beira de um colapso, é mostrado que aquela manipulação mental foi orquestrada por Magneto, que usa a Feiticeira Escarlate contra os Vingadores. Mas acontece que todos esses eventos eram na verdade manipulações ainda maiores, feitas por Imortus.
Immortus, o Senhor do Tempo, sabia o tamanho do poder de Wanda, então influenciou vários acontecimentos para que chegasse a esse ponto onde ela estivesse à beira de um colapso, para que ele a sequestrasse e a tornasse na sua companheira, onde poderia usar todo o seu poder. Tanto que foi o próprio Immortus quem celebrou o casamento de Wanda e Visão. Foi ele quem afetou a linha temporal para que houvessem 2 corpos do Tocha Humana original, causando a criação do Visão. Foi Immortus quem causou a perda do controle do Sintozoide quando ele se tornou líder dos Vingadores, fato que causou a sua captura e apagão de memória. Foi a armação dele o surgimento de um falso professor Phineas Horton, dizendo que aquele Visão não tinha nada a ver com a sua criação, uma mentira dita só para causar mais confusão na cabeça de Wanda. E foi ele quem colocou os fragmentos da alma de Mephisto no caminho da Feiticeira Escarlate, para a criação dos seus filhos. Ou seja, Immortus foi um dos maiores culpados em deixar Wanda à beira da insanidade. Immortus foi impedido pelas entidades conhecidas como os Guardiões do Tempo, e a Feiticeira Escarlate volta ao normal. Mas depois de tudo isso, Wanda ficou afetada. E a partir daí, ela se separa do Visão. Ela passou um longo período odiando o Magnum por não querer cooperar com os seus padrões cerebrais. Mas quando ele aceita ajudar, é o Visão que se recusa. Então a relação entre Feiticeira Escarlate e Magnum começa a melhorar até o ponto onde chega a se tornar uma relação amorosa. Uma relação que é conturbada, principalmente quando em 1998 a Feiticeira Escarlate volta a integrar a equipe principal dos Vingadores. Nesse período, muito mais acostumada com as suas habilidades e com um poder muito maior, Agatha Harkness conta para Wanda qual é a origem do seu real poder. É nesse momento que a Feiticeira Escarlate descobre que, além de ter a habilidade de poder alterar probabilidades, ela manipulava a magia de Chthon, o Lorde do Caos. Há muitos e muitos anos, um deus ancião e o demônio Chthon usaram a magia do caos para tentar governar a Terra, mas os magos da Terra se reuniram para evitar o pior. Para conter o demônio, Chthon foi mantido preso debaixo da montanha Wundagore, local de nascimento de Wanda e Pietro. Durante uma noite de tempestade, quando nasceram, um resquício de Chthon encontrou a garota, fazendo com que ela pudesse canalizar o seu poder. A intenção de Chthon era criar um receptáculo para que ele pudesse possuir algum dia, e inclusive isso chegou a acontecer em alguns momentos, mas Wanda sempre foi trazida de volta, superando a influência do demônio. Principalmente depois que Agatha lhe ensinou a controlar esse poder, um poder extremo até mesmo para o Mago Supremo da Terra, o Doutor Estranho. Então agora, além da sua alteração de probabilidades, com a magia do caos, o seu poder era extremamente elevado, chegando ao ponto de alterar a própria realidade. Wanda, além de ter ido e voltado algumas vezes num relacionamento com o Visão, ter passado um outro período com o Magnum, teve também um certo relacionamento com o próprio Capitão América. E o Gavião Arqueiro foi apaixonado por ela, principalmente quando estiveram juntos na equipe dos Vingadores pela primeira vez. Mas depois se tornaram apenas bons amigos. Só que nem isso foi capaz de poupar a vida do Gavião Arqueiro quando a Feiticeira Escarlate teve o seu maior surto psicológico. Em 2004, a Vespa, sem querer, fez um pequeno comentário inocente envolvendo os filhos perdidos de Wanda. E isso bastou para reativar as memórias que tinham sido apagadas por Agatha Harkness. Lembrando então de tudo que passou, de todos os traumas, a Feiticeira Escarlate cai no abismo e tem um surto. O Homem-Formiga Scott Lang, o Gavião Arqueiro e até mesmo seu ex-marido Visão são manipulados e acabam morrendo. Tudo isso no pior dia da vida dos Vingadores, que causa a quebra da equipe por completo, como visto em Vingadores: A Queda. Nesse evento, Wanda matou Agatha também, e é o Doutor Estranho quem consegue controlá-la, mas ela acaba sendo levada por Magneto até as ruínas de Genosha.
Nesse lugar, a Feiticeira Escarlate acaba sendo convencida pelo seu irmão Pietro a agir antes que os outros heróis a caçassem pelo que ela fez. E nesse instante, ela altera toda a realidade. Ela cria um novo mundo, onde agora os mutantes são a maioria absoluta e Magneto era o líder de todos. Era a dinastia de Magnus, a dinastia M. Claro que isso não acaba bem. O surto de Wanda só piora quando ela chega ao extremo e diz 3 palavras. Chega de mutantes. E isso faz com que quase todos os mutantes percam seu gene X, deixando ativos apenas 198 Homo superior no mundo todo. Esse dia ficou conhecido como o Dia M. Depois disso, Wanda tentou se recuperar, ficando até mesmo foragida por um período. E durante a Cruzada das Crianças, ela descobre algo de bom pelo menos, que a sua família, de alguma forma, continuava viva. A alma dos seus filhos perdidos reencarnou em outras 2 pessoas. Eram Wicano e Celery, dos Jovens Vingadores. A Feiticeira Escarlate tentou buscar redenção depois do Dia M, que teve manipulação até mesmo do Doutor Destino. E foi durante Vingadores vs X-Men que Wanda auxilia a Hope a reviver a raça mutante, e a partir daí ela é aceita novamente como uma heroína. Wanda Maximoff era considerada uma das mutantes mais poderosas de toda a Marvel, e esse status ficou assim até 2014, onde uma revelação foi feita na saga Eixo. A revelação de que Magneto não era o pai dos gêmeos, eles não tinham o mesmo sangue. Wanda e Pietro começam a investigar esse assunto e descobrem que eles não só não eram filhos de Magneto, como também não eram mutantes. O Alto Evolucionário fazia testes com humanos em Undagor, e de uma vila de ciganos ele pegou 2 crianças recém-nascidas para fazer alguns experimentos alterando seus cromossomos. Wanda e Pietro eram filhos de Natália Maximoff, irmã de Django Maximoff, mas o pai das crianças até hoje não foi revelado. Natália era de uma linhagem de feiticeiras que passava o seu título de Feiticeira Escarlate ou Mago Escarlate de geração em geração. Então daí vem a ligação de Wanda com a magia, e por isso foi ela a escolhida por Chthon. Natália morreu tentando recuperar os seus filhos, mas depois que os testes do Alto Evolucionário foram considerados um fracasso, ele devolveu as crianças para os ciganos, e daí quem os criou foram os tios Django e Maria Maximoff. Ou seja, toda a história com a Magda foi apagada, e toda a sua relação com Magneto foi modificada. Os poderes dela vêm da combinação da magia do caos com as habilidades que ela recebeu dos experimentos nos seus cromossomos feitos pelo Alto Evolucionário. Ou seja, ela é uma modificada e não uma mutante. Ela não possui o gene X. E em qualquer momento que isso possa ter sido considerado, tanto para ela quanto para Pietro, se tratava de uma das alterações da realidade. Esse status é mantido até hoje, tanto que em House of X, a Dinastia X, Wanda Maximoff é descrita como uma falsa mutante, ou alguém que se passava por mutante. E ela é considerada como causadora de uma das maiores catástrofes mutantes de toda a história, o Dia M. Wanda, de início, era uma garota tímida e não conseguia entender muito seu real papel no mundo como heroína, mas cresceu de forma enorme com o tempo, cada vez mais segura de si e aprendendo a dominar melhor a extensão incalculável dos seus poderes. Algumas das suas inúmeras capacidades vão de coisas mais simples como levitar e emitir energia, e indo para poderes mais extremos como manipulação de probabilidade, deformação, controle e manipulação da realidade, podendo ser capaz até mesmo de ressuscitar pessoas e é capaz de criar vida. Ela pode afetar todo o universo basicamente, e é considerada como uma das personagens mais poderosas de toda a Marvel. Pelo seu nível extremo de poder, muitas vezes comparada até mesmo com Franklin Richards, Wanda talvez poderia ser considerada como mutante nível ômega, mas como a sua origem foi reescrita e o nível de poder só é catalogado para mutantes,
Por isso, ela não faz parte da lista, mas ainda podendo ser colocada no mesmo patamar de poder. As suas habilidades são tão extremas que ela é considerada um Nexus. Os seres Nexus são seres com raras capacidades de afetar a probabilidade e, portanto, o futuro, alterando até mesmo o fluxo do tempo. Esses seres são como peças-chave para o funcionamento de todo o multiverso. Immortus também é um, e por saber isso da Feiticeira Escarlate, ele a manipulou para tê-la ao seu lado, e assim foi parado pelos Guardiões do Tempo, que são os seres que monitoram os Nexus constantemente. Por isso, dá para considerar a Feiticeira Escarlate como uma das personagens mais importantes de todo o universo 616 da Marvel. Outros personagens que entram nesse grupo de seres mais extremos no multiverso, exceto as entidades cósmicas, são por exemplo Franklin Richards, o Mago Merlin e até mesmo Jean Grey. Fora dos quadrinhos, a Feiticeira Escarlate já surgiu em tantos lugares que fica difícil de listar todos, mas já apareceu em animações como na série dos X-Men, X-Men Evolution e Avengers United The Stand, entre vários outros. Nos jogos, também já apareceu em vários lugares como Marvel Ultimate Alliance 3, Lego Marvel's Avengers, Marvel Torneio de Campeões e Marvel Future Fight, entre vários outros também. E em live action, a Feiticeira Escarlate surgiu pela primeira vez na cena pós-crédito do filme Capitão América: O Soldado Invernal de 2014 e passou a integrar o universo cinematográfico Marvel a partir de 2015 no filme Vingadores: A Era de Ultron. E agora vai ser destaque na série WandaVision ao lado do Visão. Feiticeira Escarlate, por muito tempo sendo considerada mutante, passou por uma história de vida bastante conturbada, sendo diversas vezes manipulada e levada até o colapso total. De vilã a heroína, até um trágico surto e voltando com a sua redenção. Wanda é uma das personagens mais complexas e queridas dos leitores. E independente se agora não é mais considerada uma mutante, Wanda Maximoff nunca deixou de ser uma das personagens mais poderosas de toda a Marvel. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história da Feiticeira Escarlate. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.